Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma lição aqui da Escola Bíblica da CPAD, do segundo trimestre de 2025, onde o tema é E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E hoje a lição número 4, Jesus, o pão da vida, onde que o texto áureo se encontra em João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. E a verdade prática, aquilo que nós podemos praticar no nosso dia a dia, é que Jesus é o pão da vida, que sacia a fome espiritual de todo ser humano. E a introdução da nossa lição, o contexto ali é a multiplicação dos pães e peixes, onde milhares de pessoas foram alimentadas. Onde que o ensino dessa lição é que muito mais do que saciar a fome física da humanidade, Deus, através do seu Filho, vem saciar a fome espiritual do ser humano. E o tópico 1 é Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Sendo que a parte 1 é a multiplicação dos pães e peixes. Esse milagre de Jesus é o único milagre que está relatado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Sendo que apenas em Mateus e Marcos está relatado as 2 multiplicações. A primeira, onde foi para 5.000 homens, onde que recolheram 12 cestos cheios. E a segunda, que foi para 4.000 pessoas, onde que recolheram 7 cestos cheios. Dizem que essa primeira multiplicação, onde sobrou 12 cestos, representa as 12 tribos de Israel. E onde sobrou 7 cestos, representam as 7 nações gentias, as 7 nações que não eram judeus. Já em Lucas e João, relata apenas uma multiplicação, sendo que é a primeira, essa com 5.000 homens, e foi recolhido 12 cestos. E pelo fato de estar relatado nos 4 evangelhos, mostra o tamanho da notoriedade que esse milagre trouxe para o ministério de Jesus. Essa notícia se espalhou por toda Israel, por toda a Palestina. Alguém que estava multiplicando pães e peixes, não somente uma vez, mas 2 vezes. E esse era um dos milagres que acompanharia o Messias, que ele iria saciar fisicamente as pessoas. A parte 2 do tópico 1 é o milagre. A palavra milagre, no grego, ali nesse contexto de João capítulo 6, quer dizer sinal, marca. Porém, o termo milagre é mais comum ser usado como maravilha ou prodígio. Mas nesse contexto de João capítulo 6, era realmente um sinal, uma marca, com a intenção de marcar algo, com o propósito de mostrar quem é Jesus de Nazaré, de marcar que ele era o Messias. Como nós sempre falamos, milagre não se explica, se acredita. O que Jesus fazia não era para trazer fama, holofote para ele, era para confirmar o seu ministério, confirmar quem ele era, o Messias, o Filho de Deus. E a parte 3 do tópico 1 é qual o interesse da multidão. Como o texto diz, essa multidão era de 5.000 homens, então podemos supor que seriam de 15 a 20.000 pessoas, contando mulheres e crianças. E a multidão ficou tão maravilhada com esse milagre que entendeu que Jesus era o profeta que eles estavam esperando. E Jesus, vendo isso, entendeu também que iriam arrebatá-lo para o tornar rei, mas ainda não era chegada a sua hora. Essa palavra arrebatar quer dizer pegar com força. Então eles iam anunciar Jesus como rei, mesmo que ele não quisesse. Por isso que Jesus foi para o monte orar. O povo viu que as suas necessidades físicas de alimentação e saúde seriam todas resolvidas. Por isso que eles resolveram anunciar Jesus como rei. Mas Jesus não queria isso. Como eu já falei, ele se isolou para o monte a fim de orar, a fim de ficar sozinho. E os seus discípulos entraram no barco e atravessaram para Cafarnaum. Houve aquela tempestade, Jesus foi no meio da tempestade e ficou com eles ali acalmando o mar. No dia seguinte, a multidão faminta foi também para Cafarnaum encontrar Jesus. O que eles buscavam? Buscavam saciar o seu apetite físico, mas Deus tem sempre mais do que saciar o apetite físico do ser humano. O problema do mundo não é as guerras, não é as drogas, não é a violência, não é a fome, não é o ódio, não é a inveja. O problema do mundo é o pecado. O homem perdeu a sua comunhão com Deus quando pecou contra ele lá no Jardim do Éden. E a partir daquele momento,
o homem só vem se deteriorando conforme o tempo passa. Então a solução para a humanidade é espiritual. Jesus é a solução para o ser humano. Tópico 2 da nossa lição. Jesus desafia a fé dos discípulos. E a parte 1, Jesus subiu no monte. Agora voltamos para o início do capítulo 6, onde a multidão seguia Jesus. E o texto diz que ele curava os enfermos, onde que ele subiu no monte e vê toda aquela multidão e começa uma conversa com seus discípulos a respeito daquela multidão, onde ele diz para Felipe: onde compraremos pães para este comerem? Por que Felipe? Bom, Felipe era de Betsaida, Galiléia, a mesma cidade de André e Pedro. Foi também chamado, assim como Mateus, com uma frase só. Jesus passou por ele e disse: segue-me. Logo, Felipe compartilhou a sua fé com Natanael, trazendo-o até Jesus. Ele sempre estava pronto para apresentar Jesus a outras pessoas. Tanto é que os gregos queriam ver Jesus e ele prontamente buscou fazer isso logo. Então mostra alguém que realmente queria anunciar Jesus para outras pessoas. E nota-se que para Felipe não existia o preconceito com outras nações, pelo fato de ele querer levar os gregos até Jesus. A história bíblica diz que ele recebeu o Espírito Santo através de Jesus, depois foi cheio do Espírito Santo em Atos capítulo 2 e foi pregar o Evangelho. A tradição diz que ele pregou na Turquia, onde naquela região foi martirizado, morto e ficou de cabeça para baixo. Pelo texto que nós lemos aqui, de João capítulo 6, era um discípulo muito prático, porque ele diz para Jesus: 200 dinheiros não daria para alimentar essa multidão. Um dinheiro era um salário de um dia de trabalho. Então, 200 dinheiro era praticamente o salário de 6 meses. Então, imagina você juntar 6 meses do seu salário e querer alimentar uma multidão de quase 20 mil pessoas. Mas a intenção de Jesus não era cobrar alguma coisa de Felipe, era sim experimentá-lo, ver o que Felipe faria. Porque através dessa conversa, Jesus já sabia o que ia fazer, mas ele queria trazer um grande ensinamento não só para Felipe, mas para todos os seus discípulos que estavam ali. Parte 2 do tópico 2. O desafio para os discípulos. Os discípulos levariam a mensagem do Evangelho assim que Jesus fosse assunto aos céus. Então Jesus, vendo a praticidade de Felipe e vendo como seus discípulos tratavam aquela situação, ele queria que eles entendessem que eles seriam dependentes da sua capacidade, sim, mas principalmente dependentes do poder e da presença de Deus, porque é com isso que eles levariam o evangelho a todas as nações. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, está relatado, onde Jesus diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e os sinais seguirão os que crerem, falarão em novas línguas, expulsarão demônios, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, pegarão em serpentes e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E no final do Evangelho de Marcos, no último versículo, versículo 26 do capítulo 16, o texto diz que pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então Jesus ali, na multiplicação dos pães e peixes, estava ensinando para os seus discípulos que eles iam pregar, eles iam fazer acontecer, mas através do poder de Deus, porque os sinais confirmariam a mensagem. O curso, a teologia, os ensinamentos são maravilhosos, são ótimos. Precisamos ter o conteúdo para pregar o evangelho, mas precisamos também, principalmente, do poder de Deus para que a palavra seja confirmada. Porque se só chegarmos com uma nova religião, as pessoas vão algumas mudar, outras não, vão trocar uma capa religiosa, mas quando nós temos o poder de Deus, a misericórdia dele e a sua presença, a palavra é confirmada no coração dos ouvintes. O próprio Jesus falou nos evangelhos: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Se Sodoma e Gomorra vissem os sinais que foram feitos em vocês, há muito teriam se convertido. Então, olha só como os sinais são importantes e são também uma confirmação do que está sendo pregado. Parte 3 do tópico 2. Lição de provisão. Logo que Felipe falou que 200 dinheiros não resolveriam a situação, André
trouxe um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pegou aqueles pães e peixes, agradeceu a Deus, orou e multiplicou. Deus sempre vai usar a parte do homem assim como usou os pães e peixes deste menino. A Bíblia é repleta de exemplos dessa natureza. Moisés usou a vara para abrir o Mar Vermelho e tirar a água da rocha. Quem fez foi o poder de Deus, mas houve uma parte da intervenção humana. Eliseu, um grande exemplo, com 20 pães, ele alimentou 100 pessoas. Quando aquela viúva que ia ter os seus filhos levados como escravos por causa da dívida que ela tinha, Eliseu disse para ela: o que tens em casa? Tem um pouquinho de azeite. Então ele disse: vai, pega vasos emprestados e pega esse azeite, enche os vasos e vende para pagar a dívida. E por último, nós podemos entender também que Paulo usou lenços e aventais para expulsar demônios e curar enfermidades. E o próprio Jesus usou barro para curar um cego. Então Deus sempre pega aquilo que o homem tem para usar em prol do seu reino. Faça a tua parte que Deus vai fazer a dele. Faça o teu possível, porque o impossível é com Deus. Tópico 3 da nossa lição. Jesus, o pão que desceu do céu. A parte 1 é o mesmo título que foi falado no início da lição. A parte 1 do tópico 3, qual o real interesse da multidão? Jesus fez uma afirmação assim que aquela multidão chegou em Cafarnaum. Ele disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Os sinais eram para as pessoas reconhecerem quem Jesus era, que ele era o Filho de Deus. Mas a multidão estava mais preocupado com a bênção do que com o dono da bênção. Onde que Jesus usa aquela busca material da multidão para mostrar a eles a verdadeira busca que eles tinham que fazer. Onde que Jesus diz para eles: trabalhai, isso é, se esforcem, tenham dedicação, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. O alimento espiritual que o ser humano precisa é a verdadeira busca do ser humano. É o mesmo caso da mulher do poço de Samaria, ali em João capítulo 4, onde Jesus diz para ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então o ser humano sempre vai buscar o seu conforto, a sua segurança, faz parte da nossa vida. Mas nós temos que entender que o principal é a nossa busca espiritual. Nós precisamos de Deus para suprir as nossas necessidades, porque sabemos que tudo vem dele, mas precisamos principalmente de Deus para as nossas necessidades espirituais. Sem Deus, todas as nossas conquistas materiais não valem de nada. E a parte 2 do tópico 3, Jesus, o pão do céu. Nesse capítulo, Jesus faz mais uma declaração de eu sou. O Evangelho de João traz esse ensinamento muito forte de Jesus como eu sou. E aqui nesse capítulo ele declara: eu sou o pão do céu. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem está em mim nunca terá sede. A sede, se a sede e a fome da humanidade fosse só material, há muito se teria resolvido. Mas enquanto o ser humano estiver longe de Deus, sempre terá fome. Fomos criados, existimos para que Deus more dentro da gente, para que Deus viva dentro da gente. Quando o Senhor fazia aquele bonequinho de barro ali em Gênesis capítulo 1 e diz que formou o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego da vida e o homem se tornou alma vivente, é porque Deus morava pleno em Adão, o primeiro homem dessa terra. Então o ser humano foi criado para Deus morar dentro. É como uma luva. Ela foi criada para a mão se colocar dentro. Então a luva sem a mão não tem propósito dela existir. Por isso que o propósito para nós existirmos é para Deus morar dentro de nós. A comunhão do ser humano com Deus é para ser íntima, de uma maneira que nunca poderemos imaginar enquanto estivermos aqui nessa terra. Jesus disse: eu e o Pai somos um.
Jesus falou que ele era o pão do céu, aquele que sacia o ser humano, depois que a multidão começou a falar que se alimentou do maná que caía do céu quando Israel peregrinava pelo deserto. Onde que Jesus disse: essas pessoas comeram do maná, mas morreram. Está falando do alimento físico que Deus dava para o povo. Então Jesus disse: quem comer do pão do céu não morrerá, viverá para sempre. Então esse pão que vem do céu, que é o próprio Jesus Cristo, é o único que pode trazer vida eterna para o ser humano, o único que pode levar o ser humano a saciar a sua sede e a sua fome espiritual. E a parte 3 do tópico 3, que diz assim: o que é comer o pão? Comer o pão é participar do corpo de Cristo, é estar presente. Os cristãos eram acusados de canibalismo nos primórdios do cristianismo, ali no 2º século, devido à interpretação literal desse texto pelos não-cristãos, que diziam que comer o corpo de Cristo e tomar do seu sangue era um ato de canibalismo. Até na época, os apologistas da fé cristã, Justino Mártir, que viveu ali do ano 100 até o ano 165 depois de Cristo, e Tertuliano, que viveu do ano 160 até 225 a.C., defenderam os cristãos mediante essa acusação e declararam que isso era uma forma simbólica de participar do sangue e do corpo de Cristo. Se você vê em Mateus capítulo 26, Jesus pega o pão e o abençoa e diz: comei, este é o meu corpo. Depois ele pega o cálice e diz: bebei, este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, a nova aliança. Então o corpo, que é o pão, e o cálice, o suco da uva, que é o sangue de Jesus, são símbolos da nossa participação no sacrifício de Cristo. Nós entendemos que Cristo morreu, que deu o seu corpo, que deu o seu sangue por nós. Então nós estamos comemorando o corpo e o sangue de Cristo, a nossa libertação do pecado. Jesus, quando faz a sua última ceia e diz que o pão é o seu corpo, o suco da uva que está no cálice é o seu sangue, ele está mostrando que quem beber e comer dele tem parte com ele na sua morte e ressurreição. Nós entendemos que ninguém merece participar com Cristo. Ele é o único que tem condições de pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pela nossa falha. Ninguém merece. Aí entra o maravilhoso amor misericordioso de Deus, quando nós cremos que Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, cada Santa Ceia, onde participamos do pão e do sangue de Cristo, estamos comemorando a nossa vitória, a nossa crença e aguardando o grande dia do Senhor. Então entendemos, Cristo é o pão que desceu do céu. Então, espiritualmente falando, nós nos alimentamos desse pão quando lemos a palavra. Quando oramos com a ajuda do Espírito Santo, nos alimentamos de Cristo. A ceia é um símbolo, é uma comemoração, mas a nossa comunhão com Deus traz para nós Cristo vivo para dentro de nós, onde é o nosso pão que sacia, que completa a nossa vida. Então você quer ter mais de Deus, quer se alimentar de Deus, quer ter a sua sede e a sua fome espiritual saciada? Alimente-se e beba de Cristo, do nosso Jesus, que morreu por nós. Como eu me alimento? Eu já falei, lendo as Sagradas Escrituras, orando a Deus, indo nos cultos, participando da tua comunidade de fé. Mas tudo isso com a ajuda do maravilhoso Espírito Santo. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. No próximo final de semana estaremos aqui comentando a lição número 5, do dia 4 de maio, a verdade que liberta. Eu aguardo vocês, fiquem todos na paz. Tchau.